em Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus, que é tão maravilhosa, que cura nosso coração, que nos lava, Senhor. Muito obrigada, que nos traz esperança, que nos fortalece. Muito obrigada, ó Deus, e que o Senhor possa usar mesmo essa palavra em nossos corações conforme a tua vontade. Toma esse tempo, ó Deus, que seja um tempo mesmo, tira as distrações, nos dê uma capacidade mesmo de estar caminhando, ó Deus, e ouvindo a tua voz na nossa vida e fazendo a tua vontade, ó Pai. Nós te louvamos pela liberdade que nós temos no nosso país, de estarmos cultuando o Senhor, ó Deus, com liberdade. Em nome de Jesus, amém. Então, meninas, veja bem, eu até não coloquei foi ontem de tardezinho, porque a gente ia continuar nesses capítulos, né, que eu já tinha pedido para as irmãs lerem, que é o capítulo 5, 6 e 7, né? Vamos ver se a gente consegue terminar esse primeiro discurso do Senhor. E eu queria abrir aí para as meninas que leram, que receberam alguma coisa, que querem compartilhar conosco, você pode ficar à vontade aí, por favor. Tá? Abrir seu microfone. Raquel, Oi. como você sempre faz um resumo antes de começar, Ah. Eu pensei no negócio, porque assim, eu não sou boa para falar, né? Então eu escrevi, tá bom? Ok. É porque eu sou. Oh, gente, eu devo ter alguma coisa, né? Dentre outras, porque a gente vai falando, aí puxa outra coisa, puxa, e o trem fica sem cabeça, né? Mas assim, à primeira vista, por exemplo, quando você vai ler o Sermão do Monte, né? Que é tão difícil sair dele, né, Raquel? Como a gente viu semana passada, é tanta coisa para falar. Às vezes vem um peso na gente. Nossa, não sou capaz, não tenho essa característica de discípulo, né? Mas assim, eu achei interessante porque, eu perdi, não sei onde que eu pus. Aqui, eu achei um livro aqui nas minhas coisas. Chama A Mensagem do Sermão do Monte, John Scott, em português, sabe? Muito bom. E quando eu comecei a ler, eu vi que ele fez um pano de fundo com o Velho Testamento, como você, na semana passada, falou de Daniel. Só que eu anotei, gente, vocês não se importam se eu ler, porque... Não, pode ler, Marcos. Eu achei tão bom, mas assim, eu vou ler isso daqui, que eu fui tentando agregar outras coisas, juntar aqui alguma coisa, enquanto eu estou lendo, a gente ir pensando no Mateus 5, né, nas bem-aventuranças ali. E principalmente na chamada, porque, como você falou semana passada, foi direto para os discípulos, né? O Senhor chamou os discípulos para ensinar, né? Então, eu achei tão lindo, mas tão lindo quando a gente volta para o Velho Testamento e a linguagem é a mesma. O chamado é o mesmo, né? E isso, assim, ver o caráter do nosso Deus e quem ele quer para formar o seu reino, né? Eu vou ler aqui para tentar ser mais rápido. Ele fala o seguinte, ó, eu fui anotando um monte de coisa aqui, tá? Que seria um cenário, né, um pano de fundo para o sermão. Ele fala, o tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito de Deus é chamar um povo para si mesmo, que esse povo é um povo santo, separado do mundo, para lhe pertencer e obedecer, e que a sua vocação, qual que é a nossa vocação como povo separado, né? É permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo, ser diferente em todo o seu pensamento, em todo o seu comportamento. Aí a gente vai vendo lá as bem-aventuranças, né?
E o que Deus falou ao povo de Israel quando tirou o povo da escravidão? Olha só, a gente começa a juntar as coisas. Então, o Senhor disse a Moisés, isso está lá em Levítico 18, dê as seguintes instruções ao povo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos seus estatutos e cumpram os seus decretos, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele fala, eu sou o Senhor, o seu Deus. Imagina o Senhor ali, né, no monte, ensinando, era o Senhor, o nosso Senhor, o mesmo. Ele era o Deus com que o povo firmou um pacto, porque constituía o seu povo especial. Tinha de ser diferente das outras pessoas. É aquele padrão que está ali, né, no Sermão do Monte. Um padrão diferente daquele povo que cercava eles, né? Através dos séculos seguintes, o que aconteceu? Gente, é o que acontece com a gente. O povo de Israel continuou se esquecendo, né, da sua singularidade como povo de Deus, e eles continuaram assimilando-se aos povos que os rodeavam. Aí tem alguns versículos aqui. Antes, eles se mesclaram com as nações, eles aprenderam as obras. Está lá em Números e em Salmos. E assim exigiram um rei. Aí que começa, né? Um rei para eles, como está lá em 1 Samuel. Mas o nosso Deus, olha, na sua misericórdia, continuou enviando os profetas, né? Jeremias, Ezequias, para que ele, o povo, se lembrasse quem ele era, né? Quem eles eram, e para insistir com eles. É o que ele faz com a gente. Insistir com eles para seguir o caminho de Deus, né? Aí, o que eles falaram com o que Jeremias e Ezequiel basicamente falou? Não aprendais o caminho dos gentios, não vos contamineis com os ídolos do Egito, mas nós não, muitas vezes não queremos ouvir, e o povo não quis ouvir, né? E o Sermão do Monte, para mim, né, e como a gente viu semana passada, ele parte do princípio do arrependimento, em primeiro lugar. Uhum. Do arrependimento, ele faz a gente ver o que a gente é e o padrão do Senhor. E quando a gente olha aquilo, você fala, impossível, né? Impossível para a gente seguir esse padrão. Como ser diferente? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Né? Um povo escolhido, um povo separado, né? Um povo diferente. Como ser diferente? Eu vejo assim, a primeira coisa, desculpa, eu sou meio enrolado, mas a primeira coisa, o Senhor está falando para os discípulos, né? E quando ele nos chama, ele nos mostra que a gente tem que fazer uma escolha, como está em Marcos 8. Até anotei aqui, ele fala... Então, convocando, olha só, vê como não é parecido com aquilo que está no Velho Testamento, o chamado é o mesmo, a direção é a mesma, separação, né? Quando ele fala o primeiro versículo aqui do capítulo 5, que é vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentar, se aproximaram-se os seus discípulos e passou a ensiná-los. Lá em Marcos 8, o que o Senhor fala? Convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim. Então, eu quis dar uma ré para a gente ver o que é ser um discípulo, né? Porque o discípulo é uma escolha, em primeiro lugar, porque ele fala, se alguém quer. O Senhor chamou... Lá em Mateus 5, eles não estavam ali assim, ao acaso. Eles quiseram seguir.
Eles tomaram uma decisão em seguir o Senhor. Então, para nós, nos colocando nesse contexto, é isso a primeira coisa, é querer, né? Se alguém quer, é uma escolha nossa. Aí ele fala, negue-se. Porque quando você olha para as bem-aventuranças ali, você fala, gente, não tem... Mas a primeira coisa, o princípio, depois do arrependimento, a gente querer seguir, é negar. E negar o que é? É tirar do trono do nosso coração, nosso eu, e deixar que ele reine. Amém. Dois reis não podem ocupar o mesmo trono, né? Então, eu acho que esse é o segundo, né? Primeira coisa é negar, é querer, né? Se alguém quiser, é a nossa escolha. E o terceiro, que eu acho mais lindo, que é o princípio da gente ser treinado, né? O princípio da gente ser participantes desse reino, né? É tomar a cruz. E quando a gente fala de tomar a cruz, porque se a gente não tomar a cruz, isso daqui é impossível para nós, né? O tomar a cruz, eu fui ler um artigo sobre a morte de cruz, né? O que é a morte de cruz? Porque quando você fala tomar a cruz, você já pensa, não, aquela doença é uma cruz para mim, aquela pessoa é uma cruz, mas não é isso. Tomar a cruz, naquela época, era a morte mais horrorosa que tinha, em primeiro lugar, né? Era uma morte para o pior castigo. Condenado, né? O pior dos piores, né? E uma coisa que falou muito ao meu coração, que é uma característica, um passo para a gente, né, continuar nesse processo de transformação, é que a cruz é uma morte lenta. Não é de um dia para o outro que a gente vai ficar apto, né, e transformado. A cruz é uma morte lenta e muitas vezes, e na sua totalidade, é uma morte dolorosa. Então, muitas vezes, nesse processo de destronar, né, o nosso eu, e o Senhor tomar o seu lugar no nosso coração como o único rei, o único, né, é doloroso e é lento. Então, quando eu volto aqui para o Sermão do Monte, eu vejo assim, para as bem-aventuranças, que é a característica de um povo que o Senhor quer para ele, né? Eu vejo, para mim é impossível, mas eu tenho que tomar esses passos antes, né? A minha escolha, a minha destronar, né? Quem reina verdadeiramente em mim, negar a mim mesmo e tomar a cruz. E aí, nesse sentido, a cruz não se tornou um bicho de 7 cabeças, porque às vezes quando a gente fala, vou tomar a cruz, mas é aquela morte do nosso eu diário, né? Gente, é só um pano de fundo, tá? É porque eu fiquei parada nisso e isso falou muito ao meu coração, né? E eu acho que tem tanta coisa para a gente ver aí que é difícil resumir, né? Mas é basicamente isso que falou o meu coração. Muito bom, Márcia, obrigada, viu? Muito bom mesmo. Graças a Deus, né, meninas? Realmente é isso mesmo. Quando a gente olha para esse sermão, é difícil. A gente pensa, não é difícil, não, é impossível, né? Mas o Senhor, ele vai nos ensinando, cada dia, devagarzinho mesmo, né? E aí, o que você quiser começar a passar os slides, mas foi muito bom, Márcia, muito bom mesmo. É muito bom esse tempo, né, de as irmãs compartilharem, né? Aí, queridas, como a Márcia falou assim, muito, deu todo esse pano de fundo, é exatamente isso. O Senhor, ele reina sobre todas as coisas, ele é o rei, ele sempre foi soberano, ele reina sobre todo o universo, tudo acontece conforme a vontade do Senhor. Mas acontece que a gente sabe que com o pecado do homem, nós escolhemos, Deus deixou, quando ele nos criou com livre-arbítrio, né, para escolher. Assim como a Márcia falou assim, que Jesus falava, se você quiser me seguir, sempre tem um se.
A gente tem uma escolha, né? O Senhor, às vezes a gente pensa, mas se o Senhor obrigasse, né? Talvez fosse mais fácil para a gente, mas Jesus sempre coloca esse "se" na frente, né? Se você quiser me seguir. E foi assim, quando o Senhor criou o homem, colocou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, ele deixou o homem escolher. Ele falou assim, ó, essa é a árvore da vida e essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E, infelizmente, o homem escolheu a árvore do bem e do mal, e nós sabemos que, assim, o homem deu direito ao inimigo a tomar conta, a usurpar, vamos dizer assim, o reino desse mundo. E, com isso, então, nós sabemos que não foi o plano B do Senhor, mas desde a eternidade passada, o Senhor já tinha a cruz, né? O Senhor já sabia que essa seria a história. E aí, então, o Senhor Jesus Cristo precisou vir a esse mundo e vir como homem, se humilhar. Nós já vimos tudo isso, né? Como ele se humilhou, tomando a forma humana. Ele, como Deus, passou por aquilo tudo que ele passou, foi escarnecido, foi cuspido, ele passou por aquilo tudo por amor a nós, mas principalmente para obedecer ao seu Pai, para trazer o reino de Deus aqui na Terra. Então, tudo isso que a gente tem estudado, como a Márcia falou ali no Antigo Testamento, Deus vai desenrolando o propósito dele paulatinamente. Então, desde o Antigo Testamento, ele vai chamando Abraão, e de Abraão, então, Deus chama uma família, que é a família de Jacó, e daí, então, Deus chama um povo, que é o povo de Israel, porque por meio desse povo, o Senhor Jesus Cristo iria nascer. Porque como a gente ia saber que Jesus realmente era o Cristo, que Jesus era aquele prometido de Deus? Tinha que ter essa história antes. Então, o povo de Israel, foi eles, através da palavra de Deus, que guardaram essa história, esse povo que guardou essa história. Então, com os profetas. Então, tem as profecias do Senhor Jesus Cristo, que todas, quase todas, foram cumpridas literalmente. Então, o Senhor foi preparando aquilo tudo. E agora, então, o Senhor Jesus Cristo está com os pés aqui na terra. E agora, então, esse reino do céu vai ser inaugurado. Então, é isso que o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar. Nós vimos como é que o Espírito Santo é cuidadoso, né? Naquele sonho de Daniel, eram 4 reinos que iriam se levantar. Na época do Daniel, era Nabucodonosor, que era o reino babilônico, e o reino persa, né? Mas depois Daniel já tinha profetizado, né, que viria os gregos e depois, então, os romanos. Eram os quatro reinos daquela estátua, e aí, então, se levantaria um 5º rei, que era um reino que não teria fim, é aquela pedra que foi tirada lá, sem a ajuda de mãos humanas, que ia destruir todos os 4 reinos, e essa pedra, então, ia encher toda a terra. E nós sabemos que essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou isso, né? Que a pedra angular que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal. E nesse versículo também que a gente lê, aqui que nós lemos no início, quando fala assim, olha, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que é essa pedra, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a gente vê que o Senhor, então, começa a falar, a trazer, nós vamos ver depois no segundo discurso dele, ele começa a trazer os discípulos, chamar os discípulos, aqueles que iriam caminhar com ele, e poder ensinar o que é o reino dos céus, qual que era a características dos súditos do reino dos céus, porque tudo aquilo que Deus tinha falado, como a Márcia falou lá em Levíticos, o que aconteceu? O povo de Israel, eles deturparam, nós vamos ver isso, não é que eles foram acrescentando outras coisas, e acabou, aqueles que seguiam o Senhor, que seguiam a Deus, as leis de Deus, eles se tornaram muito religiosos, e acabaram, eles não conseguiram identificar Jesus como Messias. Eles não identificaram. Eles sabiam exatamente quando Herodes mandou chamar aqueles escribas, eles sabiam de cor onde estava aquele versículo, que o Messias nasceria em Belém. Mas nenhum deles foi lá ver.
Quem foi adorar o Senhor Jesus foram os magos e foram os pastores. Aqueles religiosos estavam tão emaranhados na sua religião que eles não reconheciam mais a voz de Deus. Eles estavam tão ensimesmados deles mesmos, que eles eram perfeitos, tanto que quando João Batista estava batizando, preparando o caminho do Senhor, João Batista fala com eles assim, o que vocês vieram fazer aqui? Porque era um batismo de arrependimento. Então, João Batista fala assim, olha, vocês falam que vocês são filhos de Abraão, eles achavam que sendo filhos de Abraão, aquela descendência de Abraão, eles estavam com o pé no céu. E João Batista fala com eles, vocês estão errados. Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. E foi o que Deus fez. Somos nós, os gentios. Então, queridos, é muito impressionante isso. Então, nós estamos vendo agora que o Senhor Jesus está expondo de uma maneira clara aquilo que está no coração de Deus sobre o reino dos céus. Aí pode começar a passar, Cris. E é muito interessante observar que quando o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar em Mateus, que é o primeiro discurso do Senhor de sabedoria, a gente vê que ele começa a colocar Deus como Pai. Antes, Deus era colocado como Yahvé, né? Inclusive, não tinha nem as vogais, porque para os judeus, eles não poderiam nem pronunciar o nome de Deus. Eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus. Mas o coração deles estava longe de Deus. E agora o Senhor Jesus Cristo começa a apresentar Deus como Pai. Ele é Pai. E nós somos os filhos dele escolhidos. E agora Jesus começa a mostrar como que é essa característica do Pai. Então, se o Pai tem essa característica, nós, como súditos, como filhos desse reino, precisamos ter essas características. Então, nós vamos ver agora no decorrer, né? Então, a gente vê que nesse Sermão do Monte, nós conhecemos mais a vontade do Pai. Nós conhecemos mais ao Senhor através desses ensinamentos. A gente vê quais são as características da personalidade de Deus. É claro que a definição de Deus é aquela que João falou, né? Deus é amor. Não tem uma definição mais linda do que essa. Deus é amor. Porque João foi o único discípulo que ficou aos pés da cruz quando Jesus morreu. E ele não pôde falar nada mais além disso, porque ele sabia que o Senhor Jesus Cristo estava morrendo, ele não tinha pecado. Ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus olha para nós, nos coloca na família dele como filhos, foi porque Jesus Cristo sofreu aquela morte, através do Senhor Jesus Cristo. Ele que abriu aquele caminho. Então, queridos, nós já vimos várias vezes, que nós temos falado várias vezes, que todos nós, a humanidade inteira, veio de Adão e Eva. Interessante que eu estava ouvindo alguma coisa sobre isso, e um cientista falando que eles têm descoberto que toda a humanidade veio de um só homem, de uma só mulher. É o que a Bíblia já falava. Por causa dos cromossomos, por causa de outras coisas que eu não sei explicar direito para as irmãs. Mas toda a humanidade veio de Adão e Eva, só que aqueles que decidem, que se arrependem, que decidem seguir o Senhor Jesus Cristo, nós morremos para essa identidade lá de Adão e Eva, e agora nós temos uma nova identidade, temos um novo DNA, que é o DNA do Senhor Jesus. É isso que a palavra fala. Por isso que existe o batismo, né? Nós não pertencemos mais a essa descendência lá de Adão e Eva, mas nós agora fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus. Aí você vem me falar, mas eu não sinto, mas a Bíblia nunca baseou nada em sentimento. Louvado seja o Senhor por isso, porque um dia eu sinto, outro dia eu não sinto, depois eu acho que é assim, acho que é assado. Mas nossa salvação está baseada na palavra de Deus, que não muda, que é uma rocha, que é eterna. Então, a minha salvação e a sua salvação está baseada na palavra de Deus. E isso é uma segurança para nós, porque nesse sermão mesmo, o Senhor Jesus fala que nem um tio, nada vai cair da lei. Nada vai cair da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna.
Então, queridos, a gente vê, nós temos então os 4 evangelhos, né? Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem os 4 evangelhos que registram a vida e a obra, né? O trabalho do Senhor Jesus Cristo. E cada evangelho tem uma ênfase, porque o Senhor Jesus Cristo é tão grande, é tão infinito, se a gente pode dizer assim, que ele tem que ser visto de várias formas, como a gente falou daquele diamante, né? Um diamante cheio de faces, muitas faces, né? Esse é o nosso Senhor Jesus. E aí o Evangelho de Mateus, então, ele enfatiza o ensinamento de Jesus, por isso que nós estamos olhando esse discurso de Jesus. Mateus foi escrito para os judeus, então, quando você lê o livro de Mateus, você vê que o tempo inteiro ele cita o Antigo Testamento, assim como está escrito, assim como está escrito, para mostrar para aqueles judeus que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, que é o cumprimento das profecias. Então, o Evangelho de Mateus enfatiza o ensinamento de Jesus. O Evangelho de Marcos enfatiza mais o seu trabalho. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos eram muito práticos, eles não tinham muita... Era tudo assim, rapidinho. A gente vê que o Evangelho de Marcos é todo assim, rapidinho, né? Então, ele enfatiza o trabalho do Senhor como servo. O Senhor Jesus era um servo, né? E o Evangelho de Lucas, ele enfatiza a vida do Senhor e o seu caminhar. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, para os gentios. E Lucas, então, ele quer mostrar o homem perfeito. Os gregos sempre buscaram a figura do homem perfeito. E Lucas, então, apresenta, olha, aqui está o homem perfeito. É o filho do homem perfeito. E mostra o caminhar dele. É o evangelho assim, mais completo, a gente pode dizer, do nascimento, de vários detalhes assim, da vida do Senhor Jesus Cristo. E o evangelho do João, então, ele fala do coração do Senhor. O evangelho de João, ele mostra o Senhor Jesus como Deus. Então, ele fala do coração do Senhor. Então, ali em João, tem o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, que é a oração sacerdotal, todo aquele tempo que Jesus passou com os discípulos, um pouco antes da sua morte. Então, isso está lá no Evangelho de João, fala do coração do Senhor. Embora todos os evangelhos falem de todas as coisas, ensinamentos, suas obras, seu caminhar, seu coração, mas cada um enfatiza um aspecto. Pode passar, Cris, por favor. E aí, então, queridos, a gente vê como que o Senhor ensinou essas coisas. Quando termina, porque a gente fala, cada discurso termina, nós sabemos que é um discurso que termina assim, olha, lá no final do 7, fala assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque eles ensinavam como quem tem autoridade. Alguém abre para nós lá em João 8, 28b e João 12, 49. O Senhor, então, começou a ensinar muitas coisas, algo que as pessoas nunca tinham ouvido, e ele ensinava com autoridade, ele tinha essa autoridade, porque ele era Deus, ele é Deus, e ele recebia tudo do Pai, é o que está lá em João 28b, se alguém achou aí, abre seu microfone e lê para nós, por favor. Pode ler, meninas. Estava desligada, eu estava lendo, mas estava desligada. Ah, então lê para nós. A parte B, né? Isso. Eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Amém, tá vendo? Ele fala de novo, eu sou, assim, aquilo que a Márcia citou lá no Antigo Testamento, que Deus fala com Moisés, eu sou o que sou. Então, você vai falar com os judeus lá, com seus irmãos, o eu sou me enviou. E é interessante, queridos, que quando chega no Novo Testamento, Jesus fala vários eu sou o caminho, a vida, a verdade, a vida, eu sou a água, eu sou a verdade, eu sou. Jesus cita vários eu sou. Ele vai destrinchar todo esse eu sou de Deus, né? Ele tinha autoridade, que ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. E João 12, 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Olha bem,
Tudo foi aprendido e veio do Pai. Embora o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, ele continuava sendo Deus, mas ele era totalmente obediente ao Pai. Tudo aquilo que o Pai mandava ele fazer, ele fazia. Algumas vezes a gente vê, mesmo ali naquele milagre ali da água ser transformada em vinho, ele fala com a mãe dele, a minha hora não chegou. Ele sabia a hora dele, a hora que o Pai já tinha determinado, né? Então, as palavras do Senhor Jesus são espírito e vida. A palavra do Senhor Jesus tem poder. Essa palavra tem poder para transformar a nossa vida. Essa é uma coisa muito importante isso, queridos. A gente declarar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, não é a minha palavra, declarar os versículos. A gente deveria ter esse costume, durante o dia todo, louvar a Deus com a palavra dele, trazer à existência aquilo que o Senhor falou na palavra dele. A palavra dele é vida, é espírito e vida. Então, quando nós estamos diante do ensinamento do Senhor, a gente deve prestar muita atenção. Por quê? Porque esses mandamentos nos levam para a vida ou para a morte. Por quê? Porque o Senhor, nós não vamos ter desculpa diante do Senhor de falar, eu não sabia. Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele fala isso aqui no Sermão do Monte, e fala isso também lá em Apocalipse para as igrejas. Não é só para os incrédulos, mas é para nós. Então, nós precisamos prestar atenção, nós temos uma responsabilidade. Então, se a gente estudar com atenção, a gente vê que os ensinamentos do Senhor Jesus são focados no reino de Deus, no reino do céu. E é aquilo mesmo que a Márcia falou, para a gente entrar nesse reino, a gente precisa, para a gente guardar, né, o reino próximo. Quando João Batista fala, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então, para a gente entrar nesse reino, precisa ser pelo arrependimento. A gente precisa arrepender daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, para a gente poder entrar nesse reino. O arrependimento é a porta de entrada do reino. Alguém é para nós Atos 3:19 e Lucas 13, 3b. Bem rapidinho, gente, por favor, tire seu microfone do mudo. Então, esse é o reino próximo, né? É pelo arrependimento. Atos 3:19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Isso. E Lucas 13, 3b. Lucas 3, o quê? 13, 3b. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Olha bem. Então, arrependimento é a porta de entrada do reino de Deus. Quando lá em Mateus 4, fala o seguinte, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus começa com a mesma palavra que João Batista falou, mas só que depois o Senhor Jesus começa a apresentar esse reino. E ele fala, o reino dos céus está aqui, o reino dos céus chegou, o reino dos céus está em vocês. Por quê? Porque onde está o Senhor Jesus? Onde está o Senhor? Onde Deus está, aí está o reino dos céus. Então, hoje, queridos, presta bem atenção nisso. Aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo, onde nós chegamos, o reino dos céus é chegado. Por isso que nós precisamos ter essas características que estão aqui no Sermão do Monte. Aqui no mundo, para Deus existem dois povos aqui no mundo. Aqueles que não creem no Senhor Jesus, que estão em trevas, e aqueles que creem no Senhor Jesus estão na luz. Então, onde nós chegamos, onde a igreja chega, o reino de Deus é chegado. Existem duas maneiras de interpretar. Alguns irmãos acham que o reino de Deus já está aqui, pronto, e não vai haver o milênio. Outros irmãos acham que o reino de Deus vai chegar só lá no milênio. Todos dois estão certos, mas os dois estão certos, porque o reino de Deus já está aqui. Quando Jesus estava aqui, o reino de Deus estava aqui. E o reino de Deus continua aqui, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo também vem reinar
vem reinar para o mundo inteiro ver. Hoje, o reino de Deus está em oculto, em secreto. Hoje, os cristãos são perseguidos, queridos, os cristãos são mortos, os cristãos são, como Paulo falou, são considerados lixo desse mundo. Mas um dia, esse reino vai ser manifestado. E nós vamos ser manifestados com ele. Por isso que o Senhor Jesus Cristo começa seus ensinamentos pelo reino do céu. E o tempo inteiro ele fala desse reino. E para a gente reinar com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos amadurecer, porque nenê, bebê, não consegue reinar. Esse bebê, esse neném vai estar salvo, vai estar participando daquilo que é a salvação, mas ele não vai ter maturidade para reinar. São duas coisas diferentes. Então, veja bem, então, os ensinamentos de Jesus são focados no reino dele. Então, nós vimos, o reino próximo começa com arrependimento. O reino agora é a santidade. Então, alguém já abre lá em Levíticos 11:44 e outro abre lá em Mateus 5:47, bem rapidinho. Lá em Levíticos, Deus já fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, veja bem, se nós temos a característica da nossa família física, nós devemos ter a característica também da nossa família espiritual, do nosso pai espiritual. Nosso pai é santo, nós devemos ser santos. 11 quanto? 11:44. 44. Então, eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós os consagrareis e sereis santos, que eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então ele fala, porque eu sou santo, vocês também são santos, que agora vocês são meus filhos, pertencem à minha família. E lá em Mateus 5:47, dentro do Sermão do Monte ainda. Mateus 5:47. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Aí, lê mais um pouquinho, acho que eu... Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Isso, era esse restinho aí, né? Então, sejam perfeitos como vosso Pai. Veja bem, queridos, como é que Jesus, ele vira os nossos olhos. Agora o Senhor Deus é o quê? O nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Isso é uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa, que a gente tem que meditar nisso. Ele é o nosso Pai. Então, isso aí é uma coisa muito, muito importante, nós precisamos meditar nisso, e isso deve encher o nosso coração de alegria, de paz, de satisfação. Nós somos satisfeitos no Senhor, nós não dependemos dos outros para nos satisfazer. É claro que nós dependemos uns dos outros, mas aquilo que a gente espera que o irmão faça por nós ficamos frustrados, porque ninguém consegue como é que fala, gente, nos satisfazer da maneira que a gente quer. Apenas nosso Pai, que é Deus, né? E o reino futuro, que é a glória de Deus, lá em Apocalipse 22:5, vai ser quando esse reino vai ser manifesto na terra, em todo o universo, né? Alguém lê para nós Apocalipse 22:5, por favor. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Olha bem, aqui está falando que eles, quem são eles? Somos nós, o povo de Deus. Vamos reinar para todo sempre com Jesus, queridos. É isso que a palavra de Deus está falando. Então, para a gente entender mais um pouquinho e para gravar, o reino próximo é arrependimento. O reino agora é a santidade. O reino futuro é a glória com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente estiver passando por esse período, como a Márcia falou, de cruz, que a gente deve negar o nosso eu, a gente tem que lembrar que um dia essas coisas vão ser diferentes. Um dia nós vamos estar reinando com o Senhor. Então, a ênfase do reino está no Rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Cris, por favor. Então, esse é o reino de Deus. Então, Mateus 5:13-16. Fala, então, nós já vimos a bem-aventurança, e aqui Jesus fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Se o sal se torna insípido, ele não vai prestar mais para nada. Como que o sal se torna insípido? Sabe como?
lá o pessoal, o pagamento de muitas coisas, às vezes, era feito com sal, por isso que chama soldados, né? Porque eles eram, o soldo deles era feito com sal, muitas vezes. E, por causa disso, eles misturavam sal com outras coisas, com areia, com outras coisas. E para aquele sal ser purificado, ele tinha que lavar aquilo ali, e ele se tornava insípido. E então não podia usar para mais nada, ele era jogado no chão para os homens pisarem. Então, é isso que Jesus está falando, que a gente não pode se misturar com as coisas do mundo, com os costumes do mundo. Agora, aqui tem uma diferença, porque a gente pensa, então, eu tenho que me afastar das pessoas. Não, ali Jesus fala assim, porque ele fala que não fala com Deus, não os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Nós precisamos viver com as pessoas, mas sem nos misturar. O Senhor Jesus Cristo viveu no mundo o tempo todo, misturado junto com os leprosos, com os pecadores, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, mas ele nunca se contaminou. Então, nós não podemos misturar com os costumes desse mundo, que tudo aquilo que vai contra o Senhor, por isso, senão nós, como sal, vamos ficar insípidos. É isso que está acontecendo muitas vezes na igreja. A gente está misturada, nós estamos misturados, e aí o mundo não pode ver, não pode sentir o nosso sabor, e o sal é mais para conservar. Nós não estamos conseguindo conservar esse mundo, porque o nosso sal está insípido, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E ele fala que nós somos a luz desse mundo. Eu lembro que o irmão Cristo, ele gostava muito de dar esse exemplo, né? Como a gente está quando está voando de avião, à noite, tudo escuro, de repente aparece uma luzinha aqui, uma luzinha ali, que é uma cidade. Assim somos nós. Esse mundo todo em trevas, mas tem uma luzinha aqui, uma luzinha ali, outra luzinha ali, outra luzinha aqui. Nós somos a luz desse mundo. Então, Jesus falou, olha, vocês são a luz desse mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ele queria dizer de Jerusalém. Infelizmente, Jerusalém ela ficou escondida, porque lá, quando Salomão inaugurou o templo era para que as nações pudessem ver a glória do Senhor e ser atraídas para o Senhor, mas não aconteceu isso. Os judeus começaram a ficar elitizados, eram só eles, só eles, só eles. Eles não cumpriram o propósito do Senhor, mas hoje a igreja precisa cumprir esse propósito. Então, o Senhor fala que aí não pode acender a luz e esconder debaixo da cama. Ela tem que ficar num lugar alto para o mundo ver. Esse é o nosso papel hoje aqui, como filhos do reino de Deus. Então, oi. E nem esconder a luz e nem o sal ficar no saleiro, né? Também isso, né? Porque o sal no saleiro, ele não faz nada, né? Não salga nada, né, Márcia? É isso mesmo. E, às vezes, a gente fica tão só dentro da gente ali, porque é mais confortável, né? E a gente não está salgando, né? Aqueles que estão... Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos dar entendimento com relação a isso. E mais para frente, então, o Senhor Jesus começa assim, olha, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Ninguém cumpriu a lei, somente o Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei. E aí ele fala, por que ele começa? Ele começa a falar agora sobre a justiça dos escribas e dos fariseus. Os escribas, eles interpretavam a lei e os fariseus viviam para cumprir essa lei. Então, veja bem, quando Deus deu a lei que se tinha que guardar o sábado, ele não colocou muito detalhe nessa lei, mas aí os escribas começavam a interpretar aquilo. Então, no sábado, será que você pode carregar um copo d'água? Se você for carregar um copo d'água, quantos metros você pode andar? Ah, você pode andar só 5 metros. Vocês já imaginaram? Existiam 613 regulamentos acrescentados na lei pelos escribas. Gente, era uma coisa assim, impossível, impressionante. Então, você pode andar só 10 metros. Então, eles ficavam medindo, 10 metros eu posso andar, mais do que 10 metros no sábado eu não posso andar. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Virou tudo legalismo, virou tudo religião. Esse não era o objetivo de Deus. Por isso que eles ficavam assim, admirados com Jesus, porque os discípulos estavam com fome, eles escolhiam o trigo no sábado para comer. Jesus curou as pessoas, curou o paralítico, e a religiosidade era tanta que, em vez deles darem glória a Deus que o paralítico foi curado, ele perguntou assim, quem te curou? Porque hoje é sábado. Ele não podia te curar hoje.
Olha bem, e nós precisamos prestar atenção, queridos, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós somos religiosos. E Jesus falou assim, olha, o sábado foi criado para o homem, não o homem por causa do sábado. E Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. Aleluia por isso, nosso descanso está nele, no Senhor Jesus Cristo. Não é eu andar 10 metros, ou andar 5, ou andar 1 metro. Meu descanso está no Senhor. Então, por isso que o Senhor Jesus falou, olha, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O povo estava cansado, sobrecarregado. Aquele povo, é o que Jesus falava, as palavras mais duras de Jesus foram para os escribas e os fariseus, porque eles conheciam a Bíblia, conheciam o Antigo Testamento, mas Jesus falou, vocês são sepulcros caiados. Por fora, vocês estão bonitinhos, mas por dentro está cheio de podridão. Então, a lei representa o padrão moral de Deus. Sim, o nosso Deus, ele tem esse padrão, e ele não abaixa o padrão. Mas por causa disso, o Senhor Jesus veio para cumprir a lei, por mim e por você. E agora ele coloca esse sermão do monte, que nós vamos ver, que é uma lei da graça de Deus. Pode passar, Cris, por favor. Então, veja bem, nós amamos o nosso mestre e queremos obedecer. Nós obedecemos por amor. Nós obedecemos, Senhor, por amor, porque nós amamos a Ele, tudo que Ele fez por nós. Nós queremos obedecer por amor. Então, por isso que Ele fala, nossa justiça tem que ceder, tem que passar muito dos escribas dos fariseus. Ele falou lá em Mateus 5:20. Jesus mostra, então, que não é para obedecer exteriormente. Então, os judeus, eles obedeciam exteriormente. Então, quando nós vamos ver aqui no 6 também, então Jesus começa a falar, olha, quando vocês derem esmola, vocês não precisam fazer um alarde, porque os fariseus faziam isso, eles tocavam trombeta, eles tocavam um tanto de coisa, para mostrar que eles estavam fazendo uma esmola. Jesus falou assim, quando vocês fizerem isso, a mão direita não fica sabendo o que a mão esquerda fez. Faz isso em segredo, só para o seu pai. E seu pai que vem em segredo, ele vai te recompensar. Porque quando a gente faz a coisa com alarde, o mundo todo vai bater palma para a gente. Mas nós já recebemos o nosso galardão ali do mundo. Mas o Senhor não vai dar o galardão para a gente, porque nós já satisfazemos o nosso eu, nós já nos satisfizemos, né? Ali naquela situação. Então, a gente tem que fazer em segredo. E aí, então, Jesus fala que o coração do nosso Pai é bom. Foi aquele versículo que ele fala assim, olha, Deus, o Pai seus, ele manda chuva e sol sobre os maus e sobre os bons. E assim deve ser o nosso caminhar. Então, no capítulo 6, nós vemos não apenas a justiça, mas os atos de justiça. Aí Jesus vai falar de orar. Quando você for orar, você entra no seu quarto e ora em secreto a Deus. Não precisa ficar alardeando para todo mundo. Eu faço jejum, eu oro não sei quantas horas, eu levanto de madrugada. Não, queridos, porque quando você faz isso, não que isso esteja errado, mas quando você faz isso, você já recebeu a recompensa dos homens. Você não vai receber a recompensa do seu pai. Mas é uma vida em segredo, é uma vida em oculto com Deus. Isso é que o Senhor está querendo, é uma vida de realidade, é uma vida em segredo com Ele. Então, o capítulo 5 e 6 eles são muito paralelos. O capítulo 5 fala da justiça dos discípulos e dos fariseus. Por isso que Jesus fala, a sua justiça tem que exceder muito mais a dos fariseus. E no 6 fala dos atos de justiça, ele vai falar do jejum, ele vai falar da oração, e ele vai falar, então, das esmolas, né, que são os atos de justiça. Ele fala que tudo isso a gente deve fazer em segredo. Por quê? Jesus está querendo mostrar que é o que vem do coração, não é o de fora, não é o que aparenta, mas é lá de dentro, dentro do coração. Pode passar, Cris, por favor. E ele fala, então, da luz e das trevas, e ele fala, então, também dos dois senhores, né? Ou você obedece a um, ou obedece ao outro. Gente, as palavras de Jesus eram tão simples, mas tão profundas, tão profundas. Hoje a gente vê que essa é a divisão que existe no mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Tudo, a gente começar a observar tudo, as desgraças todas que acontecem no mundo, é por causa do Mamon, do dinheiro. Veja bem, analise a sua vida, vamos analisar como a gente tem caminhado. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as riquezas.
interessante, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho ídolo, não quer a imagem, aquele ídolo, etc. Não tem, mas quando a gente olha para o nosso coração e pede para o Espírito Santo trazer luz aos nossos corações, a gente vê que a gente tem ídolos lá no nosso coração, algumas coisas que a gente se apega àquilo ali. Então, que Deus tenha misericórdia de nós com relação a isso. E aí, então, tem uma parte que é do 6:25 até o 34, que ele fala que a gente não deve andar ansioso com o que vestir, com o que comer, porque o nosso Pai, ele fala do nosso Pai. O nosso Pai sabe que nós temos necessidade. E ele vai nos dar. Então, não é que agora nós temos que sentar e esperar que as coisas caiam do céu. A gente deve fazer o nosso trabalho, aquilo que Deus colocou na nossa mão. Paulo fala mesmo que quem não trabalha, não coma, né? Mas a gente tem que fazer isso sem ansiedade, sabendo que o nosso Pai, ele está olhando, ele está cuidando de nós, queridos. Ele está cuidando de nós. E isso é muito importante, nós precisamos descansar no nosso Pai. Ele é fiel. Ele é fiel, ele nunca falhou. E aí ele fala, olha, quem preocupa com essas coisas são os gentios, que não têm esse Pai. Eles vivem correndo atrás dessas coisas, mas nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, não é isso que ele fala? Buscai lá no 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Como a gente sobrecarrega o nosso coração com tantas preocupações, queridos, tantas preocupações que às vezes não são nem fundadas, porque a gente nem sabe o que vai acontecer na manhã, se nós vamos amanhecer com vida, se o Senhor Jesus Cristo já voltou naquela noite. Então, nós enchemos nosso coração de preocupação. Nós devemos levar isso ao Senhor. Não que a gente tem muitas ansiedades, mas sempre que vier uma ansiedade, leve isso para o Senhor, busque a Ele em primeiro lugar. Senhor, abre o seu coração para Ele, no íntimo do lado do seu quarto, abre o seu coração para Ele. Fala aquilo que está passando, aquilo que está trazendo dificuldade para você, né? E aí, então, ele fala, nós já falamos sobre isso, Mateus 7, então fala como a gente pode viver essa vida. Foi aquilo que a Márcia falou. Como, queridos? É impossível, a menos que a gente negue a si mesmo. Como a gente pode dar uma face? A gente foi bater na nossa face de um lado, a gente dá o outro. Bater na face de um lado já é graça da gente não reagir, mas a gente dá outra face, aí é uma vida super, super abundante. E é isso que Deus quer fazer com a gente, porque é isso que é a personalidade dele, é isso que é o caráter dele. Mas só quando a gente anula o nosso eu, toma a nossa cruz, foi aquilo que Jesus falou. Se você quiser me seguir, tem um se antes. E isso aí, gente, é diferente da salvação. Às vezes a gente faz muita confusão aqui em Mateus, porque a gente acha que vai perder a salvação. A gente não perde a salvação. Um dia que nós somos salvos, eternamente salvos, glória a Deus por isso. Mas nós vamos perder a alegria do reino. O irmão Cristo falava uma coisa que eu achava muito interessante, ele falava como se houvesse um banquete dentro da casa e a gente não pudesse entrar naquele banquete. A gente estava no jardim da casa, mas a gente não estava entrando naquele banquete. Então, isso que é o reino dos céus, isso que Jesus está falando do reino dos céus. Eu não sei se as irmãs concordam com isso. Também, se não concordarem, não tem importância, a palavra de Deus continua a mesma coisa. Não é? Mas é questão aqui, está falando a questão do reino dos céus, da gente reinar com Jesus. É além da salvação. A salvação é uma coisa importantíssima, é a porta que a gente entra para esse reino. Mas Deus tem muito mais para nós, que é essa vida abundante. Então, como viver essa vida? Aí Jesus fala lá no 7 a 11. Quem puder ler para nós, e nós já estamos caminhando para o final. Por favor, de 7 a 11. Mateus 7 a 11. Peçam e será... Pode ler, pode ler. Não. Vamos, meninas, ler? Lê, Cíndia.
Tropeçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, veja bem, Jesus fala, enfatiza de novo o nosso Pai que está no céu. Ele é bom, nós somos maus, ele é bom. Então, como a gente tem que fazer? Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude mesmo a negar o meu eu e saber fazer essas coisas que o Senhor colocou aqui. É dessa maneira, queridos, a gente tem que pedir. São petições a Deus que são de acordo com a vontade dele. Então, nós precisamos pedir, precisamos bater, então temos que insistir. É como a Márcia falou, é paulatinamente, é devagar, não é do dia para o outro. A gente pensa, de um dia para o outro. Não, é um dia de cada vez. É uma situação de cada vez que a gente coloca diante do Senhor, né? Então, essa é como a gente pode viver essa vida dessa forma, negando o nosso eu e deixando que o Senhor possa viver através de nós. É o que João Batista falou, convém que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. E aí, então, a gente vê, Jesus fala que a porta é estreita e o caminho é apertado. É sim, não é fácil. É tudo ao contrário do mundo. Mas nesse caminho nos levará a uma vida abundante. E então produziremos fruto. Eu estava lendo um irmão, ele fala uma coisa muito, muito interessante. Ele fala o seguinte, que nós cristãos, a nossa vida é interessante. Porque se a pessoa faz uma coisa errada e a gente faz outra coisa errada para poder vingar, a gente se sente mal. Não é verdade? A gente não se sente bem, porque o Espírito Santo fica lá incomodando a gente. Então, realmente, a nossa vida cristã é isso aí. É por isso que quando a gente obedece é que a gente se sente feliz, né? Então, quem poderá entrar no reino do céu? Aquele que faz a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É esse sermão do monte. Pode passar, Cris, porque Jesus fala assim, olha, quando ele fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, veja bem, quando Jesus ensinou aquela oração que a gente chama oração dominical, né? Ele fala 3 coisas que é de glória ao Senhor. Primeiro, ele começa com Pai Nosso. Essa palavra é muito linda, guarda essa palavra no coração. Eu sei que muitas vezes alguns de nós tiveram pais que não foram bons, né? Que não deixaram a figura boa, mas nosso Pai do céu é diferente. Peça para o Senhor, para Deus, ele colocar essa imagem real do que ele é. Ele é amor, ele te ama, ele nos ama. Então, veja bem, Pai Nosso está nos céus. Então, ele fala o seguinte, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus é o quê? É o reino de Deus. É o reino de Deus, o reino dos céus no meu coração e no seu coração. Aí, depois ele fala 3 coisas, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí fala 3 necessidades nossas. Pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livres do mal. São 3 necessidades nossas. Aí depois ele fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele começa com louvor e termina com louvor. E no meio ele coloca essas necessidades nossas. Então, a vontade de Deus é o quê? É o reino de Deus. E o reino de Deus, o reino dos céus, é isso aqui que está aqui nesses capítulos aqui no Sermão do Monte. Então, vamos ver os contrastes. É o homem prudente com o homem tolo, que é a última parábola que Jesus fala, que ele construiu a casa sobre a rocha, o que construiu sobre a areia. É o caminho estreito e o caminho largo. É a árvore que produz bons frutos e a árvore que produz frutos maus. É a justiça dos filhos do reino e a justiça dos escribas e dos fariseus. São 2 contrastes. Essas são as palavras do reino, e esse é o chamado do evangelho do reino. O Senhor Jesus Cristo já começa esse chamado. Essas palavras, eles não são lei, mas são a graça de Deus.
são os filhos de Deus agindo de acordo com a graça de Deus. É quando Jesus, a gente lembra, quando Jesus estava ali na cruz, sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa aí é a lei de Deus, a lei da graça. Então, que o Senhor possa, acho que é o último slide esse, né, Cris? Que o Senhor realmente ele possa ter misericórdia de nós, queridos. E eu queria deixar um versículo aqui para a gente terminar. Veja bem. É lá em Malaquias esse versículo. E nós vamos meditar nesse versículo, porque realmente aqui no mundo, hoje, a nossa vida, muitas vezes, é a cruz mesmo. Nós somos, a gente dá a outra face, a pessoa pedir a capa e a gente dá a túnica, a gente caminhar a segunda milha, e assim vai. É muito difícil. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, e pede a misericórdia de Deus. É um caminho estreito, é estreito mesmo. Mas o Senhor está conosco nesse caminho. Mas veja aqui a promessa de Deus, lá em Malaquias 3, versículo 16, presta atenção. Eu vou ler aqui, porque eu já abri, mas depois as irmãs anotam aí e leem, meditem nisso aqui. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Presta atenção. Deus tem um memorial escrito diante dele, e ele está anotando todas as coisas ali. E ele está prestando atenção. Agora, veja bem. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, eu queria deixar esse versículo às irmãs para a gente meditar junto com o Sermão do Monte. O Senhor tem esse povo separado, que somos nós, e Ele está ensinando as características dele para que a gente tenha essas características, porque nós somos esse povo dele, nós somos a família dele, e Ele está anotando, Ele tem um memorial diante dele, e esse povo é um povo especial, separado, que Deus separou, que Ele escolheu, porque nós o escolhemos. Então, tem aquele versículo que fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, esse sermão do monte realmente é impossível para eu poder cumprir, para você cumprir. Mas quando a gente nega o nosso eu e a gente quer obedecer ao Senhor por amor, porque Ele fez tudo por nós por amor, nós podemos caminhar cada dia, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que a gente possa escolher esse caminho estreito, mas que é um caminho com o Senhor. Alguém podia orar aí para a gente terminar esse tempo? Nós passamos um pouquinho do nosso horário. Eu vou orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado porque a gente pode estudar ela. Te peço que eu venha estar dando entendimento, eu venha estar abrindo os nossos corações para que realmente nós possamos estar nos alimentando dela, que isso possa estar enchendo a nossa mente, nosso coração, que a gente queira cada dia mais, Pai, conhecer mais de Ti, colocar isso em prática, Pai. Perdoe os nossos pecados, Pai, nos ajude, Senhor, a caminhar realmente conforme o desejo do Teu coração, Pai, fazendo a Tua vontade, que não seja o eu, Pai, mas que seja o Senhor em cada um de nós, Pai. Nos abençoe no dia de hoje, nos abençoe nesse fim de semana, Pai, nos dias que se seguem, Pai, seja com aqueles que estão doentes, enfermos, seja protegendo e guardando, Pai. E aguarde a cada um aqui, aqueles também que não puderam estar aqui, Pai, que essa palavra possa estar chegando ao coração daquelas pessoas que precisam, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Meninas, muito bom estar com vocês, muito obrigada, viu? Eu vou deixar os comentários para a próxima aula, porque nós já avançamos no nosso horário aqui. Aí você anota aí o que você quer comentar, o que você quer perguntar, o que você quer acrescentar, tá bom? Assim como a Márcia fez hoje, foi muito bom, viu, Márcia? Nós somos muito abençoados com a sua palavra, viu? Deus continue abençoando.